Eu estava lendo a história de Ana. E me abençoou muito o esboço que eu escrevi sobre a história de Ana. Mas eu não sou um profissional do púlpito. Eu sempre que vou pregar, eu fico perguntando para Deus: Deus, eu não quero falar o que eu acho que seja interessante. Eu quero falar aquilo que o Espírito Santo entende que é uma necessidade maior nesse momento. Aí eu cheguei no quarto ontem e eu lembrei de um devocional que eu fiz, também para mim mesmo, de manhã, sobre o capítulo 6 de Mateus, falando sobre como vencer a ansiedade. E essa palavra ficou assim, queimando do meu coração. Antes de eu deitar, a minha esposa viu, porque quando ela chegou no quarto, acho que era 1h da manhã, eu ainda estava assim, lendo alguns versículos. E eu vim hoje aqui com uma certeza absoluta que esta palavra tem o endereço de corações que precisam de ouvir essa mensagem. Por isso hoje eu quero falar com vocês sobre vencendo a ansiedade. É impressionante que esse período de pandemia global provocou assim um estado de medo no planeta. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas que ainda não vão à igreja com medo. Tem pessoas que ainda não frequentam ambientes públicos assim com medo. Tem pessoas que caminham ainda assombradas, até porque viveram perdas irreparáveis dentro de casa, muito próximo. Então leia comigo Mateus capítulo 6, verso 25 a seguir. Palavras de Jesus no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, alguns dizem que foi o único sermão ministrado por Jesus, outros dizem que foi a compilação de vários trechos de sermões. O certo é que Jesus já estava preocupado com pessoas ansiosas que chegavam próximo dele, que conviviam com ele. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste que sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Pai, nós queremos colocar o nosso coração disponível diante de Ti. Queremos ser sensíveis para ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade para as nossas vidas. Que não haja nenhuma distração, divagação na mente. Que nós estejamos aqui focados na Tua palavra, no espírito de Samuel, dizendo: fala, Deus, porque o Teu servo ouve. Que seja assim, no nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, paradoxalmente, escreve sobre ansiedade estando preso. Na verdade, ele ensina
você a lidar com a ansiedade estando preso. Ou seja, quem está preso injustamente, aguardando um julgamento, aonde não se sabe se ele vai ser liberto ou condenado, escrever sobre a ansiedade, vale a pena a gente ler e estudar esse texto. Não estejais inquietos por coisa alguma, disse ele. Lembre-se que ele está preso, sem a certeza de que sairá ou será decapitado. No entanto, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ação ou ações de graças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos países com a população mais ansiosa do mundo. Agora, o que é ansiedade? Falando psicologicamente, é um distúrbio de saúde mental caracterizado por sentimento de preocupação ou medo. E eu gosto dessa definição, que ansiedade é o excesso, ou seja, depressão é o excesso de passado, estresse é o ativismo, o excesso de atividades no presente, e ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Como a ansiedade se manifesta em mim, em você, em todos nós? Quais são os malefícios da ansiedade? Por que falar sobre ansiedade? Por que Jesus falou? Por que Paulo falou? Por que Pedro falou? E por que até hoje os judeus cantam hinos do seu inário, que são os salmos, que fala sobre a maneira certa de lidar com a ansiedade? Porque é um problema de saúde que, se não for tratado, pode levar à depressão e, consequentemente, à morte. Como a ansiedade se manifesta? Através da angústia, que é uma sensação interna de opressão ou de desespero, grande aflição do espírito. Através da tensão, da insegurança, através da perda da alegria de viver. Se perde a energia e você fica sem força para responder, para reagir. A ansiedade ofusca a visão. Tudo parece perder o brilho. Todos estão dizendo: o almoço está uma delícia. Todos estão dizendo: o passeio está lindo. Todos estão dizendo: que culto maravilhoso. No entanto, suas emoções, que são as lentes do óculo, que através das quais você interpreta a vida, está ofuscada. Desânimo, medo patológico, crise de pânico, baixo senso de humor. Semana retrasada, uma mulher disse: há muitos meses eu não sorria. Eu voltei a sorrir aqui no SOS Casamento. Há muitos meses eu não sorria. Baixo senso de humor, dificuldade de concentração. E é impressionante como a ansiedade está presente em nosso dia a dia mais do que nós imaginamos. Todos nós temos um pequeno ou um alto grau de ansiedade. Ansiedade em si, ela não é pecado, mas ela abre portas para que você peque. E é impressionante, eu estava ouvindo o pastor César, e ele dizia que depois que o pecado entrou no mundo, todos nós, em algum nível, experimentamos ansiedade, porque nos afastamos de quem não deveríamos se afastar, o nosso pai. Por isso que ele associa então a ansiedade com uma questão de paternidade. Há pessoas que aparentam sossegadas, mas internamente elas estão ansiosas. A ansiedade
pode ser provocada por várias causas. E por isso que eu sempre tenho dito, você não pode espiritualizar tudo, você não pode psicologizar tudo, e você não pode humanizar tudo. Há um livro que eu gosto muito de indicar, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Tem pessoas que espiritualizam tudo, tem pessoas que humanizam tudo, tem pessoas que psicologizam tudo. Vamos ver o lado físico. A ansiedade pode ser provocada por alterações hormonais. Pode ser provocada por um contexto profissional, um contexto acadêmico, fatores familiares, por exemplo, como o divórcio, o abandono do lar, dilemas pessoais, situações de infância, algum abuso sofrido que provocou em você um medo, grandes perdas decorrentes de acidentes, catástrofes, pandemia, por exemplo. Dá para imaginar a cabeça de uma mulher que nessa pandemia enterrou a avó, depois enterrou o pai, depois enterrou uma irmã, ou depois um filho. Já dá para você imaginar? Grandes perdas pode provocar um quadro de ansiedade. Agora a pergunta que fica é: quais são os passos para vencer a ansiedade? Se Paulo passou por essa experiência, como ele venceu? Se Pedro passou por essa experiência, como ele venceu? Se o próprio Jesus passou por essa experiência, como ele venceu? O primeiro passo para você vencer a ansiedade parece ser simples, mas nós não estamos conseguindo praticar o simples e o óbvio. O primeiro passo, e Jesus nos dá uma luz nesse capítulo: viva como filha de Deus. Ou seja, viva com a consciência de que você é filha de Deus. Jesus constrói uma parábola que ele mostra uma realidade. A parábola do filho pródigo. Tem um filho, que é o mais novo, que nunca perdeu de vista essa filiação e o seu pai. Ele nunca perdeu a consciência de filho. Mas tem o mais velho, que ele está dentro de casa, ele se assenta à mesa com o pai, ele dorme no cômodo ao lado, ele trabalha junto do pai, só que ele não consegue viver com a consciência de filho. Porque quando ele fala com o pai sobre a volta do irmão, olha o que ele diz: há quanto tempo que eu te sirvo? E no original grego, servir ali é escravo. Ou seja, ele está em casa, ele senta à mesa com o pai, ele está próximo do pai, todo dia ele volta para casa e se encontra com o pai, só que ele não vive com a consciência de filho. Há quanto tempo que eu te sirvo como um escravo, sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos? Agora é impressionante como o mais novo, apesar de ir embora, tomar a pior decisão da sua vida, perder tudo, ele nunca perde a consciência de filho. Mesmo quando ele está lá, entre os porcos, quando ninguém lhe dava nada, ele cai em si. O que ele diz? Quantos trabalhadores na casa do meu pai. Isso é maravilhoso. Quantos trabalhadores na casa do meu pai, com frequência, levantar-me-ei, irei ter... Ele repete: meu pai, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai. Eu acho isso extraordinário. E veja como Jesus nos chama a atenção para um fato aqui, capítulo 6. Ele insiste, capítulo 6, ele diz assim no verso 1: vosso Pai Celeste, verso 4,
teu Pai. Verso 6. Teu Pai que está em secreto. Verso 8. Vosso Pai sabe o que tendes necessidade. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Verso 14, vosso Pai celeste. Verso 15, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Verso 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai. Por 8 vezes, Jesus insiste com aqueles que estão ouvindo o seu sermão: eu vim para ensinar vocês a se relacionar com o Pai, porque lá no Éden, Adão perdeu esta consciência de filho, deixou de se relacionar com Deus como Pai, foi expulso do jardim. Eu vim para ajudar vocês a voltar a se relacionar com o Pai. Aí por isso que ele insiste: olha, vosso Pai, teu Pai, vosso Pai, teu Pai, vosso Pai, teu Pai. E quando vocês forem orar, não é mais Senhor nosso, Criador nosso, Todo-Poderoso, Eterno, Rei dos Reis. Não, é Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Você jamais vai vencer a ansiedade se você não descansar no colo do seu Pai. A ansiedade é um sentimento de apreensão quando eu enxergo a vida fora da paternidade de Deus. É ver a vida com os meus olhos e não com os olhos de Deus, o meu Pai. Eu gosto do Salmo 23. O Salmo 23, gente, é um remédio para a cura da ansiedade. O Senhor é o meu pastor. Veja como Davi lida com os seus temores, seus medos, sua ansiedade. Ele diz para si mesmo, ele diz para a sua própria alma: o Senhor. Quem é o Senhor? Aquele que se assenta em um trono acima das estrelas. Aquele que tem tudo debaixo do seu controle. Aquele que do nada chamou tudo à existência. Aquele que quando fala a tempestade, o mar obedece, o vento obedece. Aquele que quando fala, Lázaro que está em estado de putrefação depois de 4 dias mortos, e ele o chama pelo nome, e a morte tem que bater em retirada, e Lázaro vem para fora. O Senhor, aquele que interviu na vida da viúva e multiplicou azeite, e ela resolveu o seu problema. O Senhor, aquele que de 5 pães e 2 peixes multiplicou e alimentou uma multidão. O Senhor, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que implodiu as muralhas de Jericó. O Senhor, aquele que com mãos fortes tirou Israel do Egito. O Senhor, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Senhor, Ele é o meu pastor. Por que está abatida a minha alma? Por que se angustia dentro de mim? O Senhor é o meu pastor, e Ele me basta. O Senhor é o meu pastor.
e de nada terei falta. Porque quando eu estiver faminto, como um pastor guia a ovelha aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, é isso que Ele fará comigo. Por que estáis ansiosa, minha alma? Ele, o Senhor, é o meu pastor e me guia mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Não me deixará se perder no caminho, porque Ele me guia pelas veredas da justiça. Porque estás abatida, ansiosa e com medo, minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Os meus inimigos podem me perseguir, os meus inimigos podem me caluniar, os meus inimigos podem tentar me destruir, mas eu sou um convidado de honra quando me hospedo na casa do meu Senhor, e Ele prepara uma mesa e me honra diante dos meus inimigos. E Ele unge a minha cabeça com óleo, dizendo: você é o meu hóspede de honra. Conta-se que quando alguém entrava na casa de um judeu e sentava à mesa, 3 coisas eram importantes para honrar um hóspede: o pão, o vinho e o óleo. Ungir era honrar. E aí tinha um cálice de vinho. E aí o hóspede assentava à mesa com o hospedeiro. Se a presença fosse muito agradável e boa, o hospedeiro ia colocando vinho na taça. Se fosse muito boa, ele colocava um pouco mais de vinho na taça. Agora, se o hospedeiro quisesse demonstrar que por ele, esse hóspede morava na casa dele, ele ia enchendo a taça até transbordar. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É Deus dizendo: por mim você nunca sai da minha presença, por mim você nunca sai da minha casa, por mim você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é quem me hospeda na sua presença e diz: filho, por mim você nunca sai da minha presença, por mim você habita no meu esconderijo. Porque estás abatido a minha alma? Porque se angustia dentro de mim? O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todo pastor tinha cães que não deixavam as ovelhas sair do caminho e nem parar, não é? E também guardava as ovelhas, não é? Os cães. E Davi está lembrando disso. Deus tem 2 guardadores das suas ovelhas: bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia te seguem para que você não pare no meio do caminho. Bondade e misericórdia te seguem. Bondade, porque Ele supre as nossas necessidades. Misericórdia, porque Ele nos perdoa. Ele não nos trata como nós merecemos, Ele nos trata como nós precisamos. Misericórdia vem da junção de 2 palavras, cardia e miséria. Ou seja,
Ele coloca o coração dele nas nossas misérias. E Ele não nos trata como nós merecemos ser tratados, mas Ele trata como nós precisamos ser tratados. E é muito interessante. Aí você diz, mas eu não mereço, eu não fiz nada. A Bíblia diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe por que você está aqui? Porque Deus ama o próprio nome. Naquela época, um pastor que não cuidava bem da ovelha tinha o seu nome enxovalhado. Um pastor que não cuidava bem das suas ovelhas tinha a sua reputação comprometida. Por isso, todo pastor queria fazer o melhor para o rebanho, para ter o seu nome honrado. Aí, o que o salmista diz, tudo o que Deus faz é por amor ao nome dele. Deus está dizendo, eu cuido de você, não porque você é boazinha, é por causa do meu nome. Quem olhar para você e entender e ver o que eu faço por você, vão glorificar o meu nome, vão exaltar o meu nome. É por amor ao nome dele, é por amor ao nome dele. Então presta atenção, o Salmo 23 é curador. E o Espírito Santo disse assim para mim, desta manhã, o Espírito Santo disse assim para mim, diga para minhas filhas, nesses próximos 23 dias, ler o Salmo 23. Você vai sair daqui e vai começar isso amanhã cedo. Quando você acordar, você vai descansar o seu coração no Salmo 23. Mas leia de voz alta. Leia falando para a sua alma. Minha alma, vou ministrar a você agora. O Senhor é o meu pastor. Esse congresso é congresso de cura. Esse congresso é um congresso de libertação. Esse congresso é um congresso de restauração da alma. Este congresso é um congresso de mudança de vida. Deus vai virar uma chave na sua mente e você vai entender que você é filha. Você não pode perder isso. Deus é intencional, repete comigo, Deus é intencional. Deus sabe quem é o Satanás. O diabo é uma inteligência. Ele é um psicólogo milenar que nos estuda desde o Éden. Ele sabe tudo de psicologia. E o diabo sabe que a melhor maneira de desenvolver um quadro de ansiedade em você é provocando em você uma crise de identidade. Presta atenção. É provocando em você uma crise de identidade. Guarde isso. Tudo que você coloca depois do eu sou te define. Quando Jesus dizia assim, eu sou o pão, Ele estava dizendo, eu sei quem eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei quem eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei quem eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sei quem eu sou. Agora, olha só. Jesus vai ser batizado e logo em seguida o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Logo em seguida o Espírito Santo o levaria para o deserto para ser tentado pelo diabo. Seria o maior enfrentamento da história da humanidade. Jesus enfrentando Satanás cara a cara. Não era fácil, não era uma batalha fácil. Porém, Deus se antecipa. Deus sabe qual é a estratégia de Satanás para vulnerabilizar Jesus. Então ele vai tentar mexer na convicção de Jesus como filho de Deus. Aí, o que Deus faz? Olha só como Deus é intencional. Quando Jesus está saindo das águas batismais, o céu se abre, o Espírito em forma corpórea desce, em forma de pomba desce, e ouve-se uma voz no céu, voz do Pai, que diz assim: este é o meu Filho amado. Presta atenção. Este
Era mais ou menos assim: ô, meu filho, liga aí o REC. Sabe o que é REC? Gravar. Pega o seu dedo assim, indicador, toca na cabeça da irmã e diga assim: liga o REC, irmã. Aperta no REC, irmã. Aperta no REC. Diga, gravando. Outra vez, gravando. Vamos lá. Então, ouça agora, está gravando. O pai está dizendo: esta é minha filha amada, em quem eu tenho um grande prazer. Gravou? Gravando. Esta é minha filha amada, em quem eu tenho um grande prazer. Jesus dizia: eu sou pão, eu sou luz, eu sou verdade, eu sou o caminho. E ele dizia: eu sou filho. Então diga: eu sou filha, amada. Meu pai tem grande prazer em mim. Eu sou o seu deleite, a sua porção. Gravou? Por exemplo, gravou? Porque durante a vida você vai ter que apertar agora o play. Entendeu? Então agora, presta atenção. Aí Jesus chega lá no deserto. Aí o diabo se apresenta. Você tem certeza que é filho? Se você realmente é filho, prova para mim. Transforma estas pedras em pães e coma. Eu penso que Jesus foi irônico. Jesus era irônico, sabia? Quando ele diz assim, ó, é mais fácil passar pelo fundo de uma agulha um rico, ou um camelo, do que um rico se salvar. Isso é ironia. Quando Jesus pergunta para os fariseus o que é mais fácil, perdoar ou curar, isso é ironia. Jesus é irônico, tinha senso de humor. O que é mais fácil? Mais fácil perdoar ou levantar o paralítico? Para nós tudo é impossível, não é? Mas para ele é fácil. Então ele estava brincando com o pessoal. O que é mais fácil? Eu acho que Jesus foi irônico com o diabo. Eu penso que Jesus olhou para Satanás e disse assim: espera aí, você está querendo mexer na minha convicção? Você está querendo criar uma situação para desenvolver em mim um quadro de ansiedade, de dúvida, de medo? Deixa eu dizer para você, acho que você viu, né? Porque há poucas horas atrás eu fui batizado no Rio Jordão por João Batista. E quando eu estava saindo das águas batismais, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Sabe o que meu pai disse? Este é o meu filho amado. Liga o play para o diabo ouvir o que o pai falou. Escute isso aqui, por favor. Jesus viveu os próximos anos carregando dentro de si essa voz. Guarde, mulher, isso. Quem carrega a voz do Pai dentro de si não precisa de provar nada para ninguém, e nem da aprovação dos outros que tentam te rotular. Há uma voz dentro de você: esta é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Esta é Beelzebu. Eu sou filho. Há uma voz dentro de mim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Beberrão. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Glutão. Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Não vai dar em nada. Este é o meu filho amado. Eu sou filho daquele que tudo pode, que tudo é e que tudo tem quando eu preciso. O Senhor é, e porque Ele é, nele eu sou também. Aleluia!
Vamos aplaudir ao Pai. Vamos aplaudir ao Pai. Vamos aplaudir ao Pai. Vamos aplaudir ao Pai. Gorda, esta é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Eu sou filha. Magra, eu sou filha. Feia, eu sou filha e carrego a imagem do meu Pai. Quando você se vê como filha de Deus, acabou o problema. Você entra no quarto e diz: Pai, posso deitar no seu colo? E eu só quero chorar, Pai. E você sente a mão dele afagando o seu cabelo e dizendo: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você, minha filha. Eu quero que você saia daqui com essa consciência. Pai nosso que estais no céu. Bata no ombro de pelo menos 7 mulheres e diga: a partir de hoje viva como filha de Deus. A partir de hoje viva como filha de Deus. A partir de hoje viva como filha de Deus. A partir de hoje viva como filha de Deus. A partir de hoje viva como filha de Deus. Filha de Deus. Filha de Deus. Encontre descanso em Deus. Encontre descanso na soberania de Deus. A Valéria teve uma experiência nessa semana da interrupção de uma gravidez. Quem é filha de um pai que é soberano entende que tudo o que ele faz é sempre o melhor. Escute isso, por favor. Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, não diz dai graças quando você ganhar uma casa nova, quando nascer um filho perfeito. Não, 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 não. Em tudo dai graças. Ganhou? Dá graça. Perdeu? Dá graça. Está com saúde? Dá graça. Está doente? Dá graça. A gravidez se desenvolveu? Dá graça. Foi interrompida por Ele? Dá graça. Sabe por quê? Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Quando você ora, venha o teu reino, venha o teu controle, venha a tua soberania, venha o teu senhorio, e o que o Senhor fizer, eu vou glorificar o teu nome. O que o Senhor permitir, eu vou glorificar o teu nome. O que o Senhor realizar, eu vou glorificar o seu nome. Se a porta abrir, vou glorificar o teu nome. Se a porta fechar, vou glorificar o teu nome. Se o Senhor permitir que viva, vou glorificar o teu nome. Se não, vou glorificar o teu nome. Em tudo dai graças, porque quem vive assim não vive ansioso, porque ressignifica todas as coisas. O ansioso é assim, fura o pneu e já diz: é o capeta, é o diabo que está nesse pneu. Quem descansa na soberania de Deus diz: se furou o pneu, Deus quer que eu evangelize o borracheiro, ou está me livrando de um acidente lá na frente. Se Ele está no controle, até o pneu furado tem um propósito. Amém, queridos? Vou terminar. Que bom, assim vocês me ouvem mais depois. Presta atenção. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 é curador. Diz assim, verso 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas estão brigando porque não entenderam
o problema da ansiedade, do medo, do complexo de inferioridade e da competição. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo estava dizendo, ajuda essas irmãs a se entenderem porque elas são importantes. São piedosas, mas são humanas. Mas não pode continuar assim, elas têm que se entender. Verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria não é uma emoção no Evangelho, a alegria é uma pessoa, e ela se chama Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, equilíbrio, bom senso. Está estressado, irmã? Está explodindo por qualquer motivo? Não suporta um tempinho na fila? Não suporta o demorar do prato no restaurante um pouquinho? Fica com essa perna balançando. Está tremendo a pálpebra. Está com taquicardia. Isso é ansiedade. Seja a vossa moderação, seu equilíbrio, conhecido de todos os homens, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, pela sua sogra, seu sogro, sua cunhada. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosas de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Diga mente. Mente. Você tem que cuidar da sua mente. E quais são as portas de acesso para a tua mente? As portas principais, os olhos e os ouvidos. A fé vem pelo ouvir, o medo também. A fé vem pelo ouvir, a ansiedade também. A fé vem pelo ouvir. O estresse, a perturbação emocional vem também. Cuidar com a sua mente, cuidar com o seu ouvido para cuidar da sua mente. Então presta atenção. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso. O que está ocupando somente? Então preste atenção, olha só que a palavra do Senhor é maravilhosa. Para você mudar seu padrão de pensamento, você tem que mudar o seu olhar e o seu ouvir, ou o que você está ouvindo. Olha o que Jesus diz aqui, olhai as aves do céu. Olhai as aves dos céus e aprenda com elas. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Aí diz, olhai os lírios do campo. Interessante. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão vestiu como eles. Se Deus dá importância para o lírio, não dará importância para você que é filha? Então olha para cá. Você tem que mudar o seu olhar. E aí Jesus diz, verso 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então, preste atenção, o que você está assistindo? O que você está ouvindo? Abra o seu Instagram, veja quem você está seguindo. O que você está assistindo passa por Filipenses 4? O que você está ouvindo passa por Filipenses 4, o que você está absorvendo, jogando para dentro da sua mente, passa por Filipenses 4, porque Filipenses 4 diz assim, olha, tudo que é verdadeiro, tem gente só se alimentando de mentira, só colocando mentiras para dentro, tudo que é respeitável,
Deus trouxe vocês aqui para dizer o seguinte: está na hora de você abrir suas redes sociais e dizer assim, ó, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui não é respeitável, isso aqui não é justo, isso aqui não é puro, isso aqui não é amável, isso aqui não é de boa fama, lixo, 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 e tira da cabeça, lixo, lixo, lixo e lixo. Percebe? Muda o seu olhar. Olhai as aves do céu. Ou seja, comece a olhar aquilo que agrega valor e que te ensina. Olhar os lírios do campo. Jesus está falando, está na hora da contemplação do belo. Começar a observar aquilo que agrega valor, que nutre, que te faz crescer, que te abençoa, que edifica. Tem alguns ambientes que mulheres estão frequentando aqui que não deveria estar frequentando. Presta atenção, tem alguns ambientes que você só deveria estar lá se fosse para evangelizar, para pregar, para ser sal fora do saleiro. Pelo contrário, não serve. Diga-me com quem tu andas e eu vou dizer como é que está a tua alma, teu coração, tua mente, tua vida com Deus. Os olhos e os ouvidos são as portas da alma, de acesso à sua mente. E Paulo está dizendo, quando você muda o seu olhar, quando você seleciona o que ouve, você está cuidando da sua mente. E quem ganhou a sua mente, ganhou a sua vida, ganhou o seu comportamento, ganhou as suas atitudes. Então que nesta manhã, você, primeiro, viva consciente de que é filha. Segundo, conheça quem é o seu pai. Terceiro, mude o seu olhar e o seu ouvir para mudar a sua forma de pensar. Ou seja, que a mente de Cristo seja a tua mente. Vamos ficar de pé.